As pessoas sofrem de algo hoje chamado vazio interior. Elas olham para dentro de si mesmas e sentem que algo lhes falta. E assim as pessoas tentam preencher este vazio com as mais variadas coisas. Umas pensam apenas em comprar, outras se alimentam em demasia, tentando preencher isso. Outras ainda se drogam, bebem, fumam, pensam apenas em futilidades, acreditando que deste modo o seu vácuo existencial possa ser preenchido. Mas por mais que o ser humano tente preencher este vazio com coisas vindas do mundo externo, mais vazio ele se sente. Pois o vazio existencial do ser humano precisa ser preenchido de dentro para fora e não de fora para dentro. Mas o que o ser humano deve colocar dentro de si para que possa se sentir preenchido? O que poderá preencher o seu coração? É aí que eu argumento em prol da espiritualidade. Se nós não nos espiritualizarmos, se nós não tentarmos encontrar um sentido para a vida, se nós não nos voltarmos para Deus e a sua energia, nós passaremos a vida inteira sobre a terra nos sentindo vazios, pois é apenas a irradiação de Deus que preenche o nosso íntimo. Se nós procurarmos preenchê-lo apenas com coisas materiais, nós haveremos de nos sentir vazios para o resto da vida. Não há nada que possa preencher o coração de um ser humano que não se encontrou a si mesmo, que não tem vida espiritual e que não acredita em Deus. O ser humano apenas encontrará o sentido da vida e a salvação o dia que ele se abrir espiritualmente e olhar para o alto e compreender-se como uma criatura que necessita do seu Criador. Este vazio interior que o ser humano sente dentro de si é, na verdade, a falta da verdadeira compreensão de Deus. Não o fanatismo religioso. Eu descarto aqui de imediato os fanáticos religiosos. Eles não entendem nada de Deus, do sentido da vida e do porquê de ser das coisas. Eu me volto aqui para aqueles seres humanos que procuram a verdade a partir de si mesmos, que procuram respostas em seu mundo interior, que por sua vez lhes permita entrar em conexão com as verdades eternas de Deus. A vida é uma busca constante, e apenas aquele que trilha o caminho desta procura é que encontra a paz. A paz não está no ócio, a paz não está no lazer, a paz não está na fortuna, na riqueza, ou seja lá onde for. A paz somente pode ser encontrada por aquele que trilha o seu caminho corretamente em busca da verdade, mesmo que aos trancos e barrancos, pois é melhor caminhar aos tropeços do que ficar parado uma vida inteira no mesmo lugar, esperando que as coisas aconteçam. Pois nada cai do céu, tudo precisa ser conquistado paulatinamente pelo ser humano. E é por isso que ele precisa se conhecer, olhar para dentro de si mesmo e sentir o que de fato precisa para ser feliz. Pois a felicidade é muito mais um estado de espírito do que propriamente estar aí satisfazendo todos os seus desejos. São justamente os desejos que derrubam o ser humano. Notadamente, aqueles desejos que o ser humano escolhe sem se conhecer a si mesmo, seguindo apenas os modismos do mundo, acreditando que estes haverão de lhe trazer a felicidade. Mas, como a felicidade é algo interior,
é voltando-se para o seu próprio espírito que o ser humano poderá ser feliz. Pois uma vez que o homem se volta para o seu núcleo interno e descobre a força do seu espírito, ele consegue entrar em harmonia com a vontade de Deus. Pois a vontade de Deus não se revela à mente do ser humano, por mais inteligente que ele se torne, mas ao seu coração, ao seu espírito. É preciso ter vida interior para compreender a vontade de Deus. E quando o ser humano realiza tudo isso dentro de si mesmo, ele se preenche. E deste modo, o seu vazio interior vai embora e ele se sente bem consigo mesmo. Seja ele rico ou pobre, esteja ele viajando ou em casa, pois o ser humano ele não deve procurar a felicidade apenas nas coisas materiais. Não é viajando, gastando dinheiro, estando no meio de amigos, sendo adorado pelos seus semelhantes, que o ser humano haverá de se sentir feliz, mas quando estiver em paz consigo mesmo, sentindo dentro de si a força do seu espírito, que procura ligar-se à força de Deus, que está aí, irradiando por todo o universo. Nós é que precisamos nos abrir para isso. Nós é que precisamos dilatar as cavidades do nosso coração, para que a irradiação de Deus chegue até as profundezas do nosso ser. Este é o único modo do ser humano preencher o seu vazio interior e se sentir bem consigo mesmo. Todas as buscas externas, elas são em vão. Tudo isso é correr atrás do vento. São vaidades que o ser humano acredita que podem lhe levar para algum lugar, mas que no fim das contas não lhe levam para lugar algum, pois são apenas buscas externas e não procuras interiores, que levam o ser humano a si mesmo e também a Deus no fim das contas. E assim ele se sente preenchido, pois é despertando espiritualmente e buscando pela luz de Deus que o ser humano se preenche com ela. É a luz de Deus que ilumina o íntimo do ser humano, que aclara as suas dúvidas, que faz dispersar a escuridão do seu ser que vaga perdido na ignorância, substituindo tudo isso pela verdade que se faz valer por si mesma, pois a verdade chega ao ser humano através da luz de Deus, e esta mesma luz preenche o seu vazio interior, quando ele se encontra aberto para isso. Obrigado pela atenção, um forte abraço e até mais. Valeu, gente!